Olá, tudo bem com você? Feliz ano novo, tudo de bom na sua vida, muita paz, muita saúde, muitas realizações, tudo de melhor aconteça para você nesse ano. Nós estamos no dia 6 de janeiro de 2019, iniciando um novo ano, e eu vou falar hoje para vocês sobre a paz. Dia 1º foi o Dia Universal da Paz, da Confraternização Universal, e eu vou falar um pouquinho sobre a paz, né? O que você acha que é a paz? A paz é quando eu tô bem, é quando eu tô tranquilo, quando tá tudo certo, não tem conflito, tô em paz. Ou então a paz é quando a gente morre só, porque nessa vida não tem paz, a gente está em constante guerra, constante conflito. Ou então outros vão falar que a paz é um estado de espírito, né? Paz interior, a ausência de qualquer perturbação externa. Então a pessoa se sente em paz. Tudo isso é verdadeiro, né? Do senso comum. As pessoas pensam a paz a partir desses conceitos. Mas eu fui pesquisar um pouquinho e pegar a origem da palavra paz, né? Então, paz vem do latim e significa ausência de guerra. Tá, é bem óbvio, paz, ausência de guerra, mas a gente não vai falar dessa guerra externa, dessa guerra entre as nações, dessa guerra de bombas e mortes em massa. Nós vamos falar da guerra interior ou da paz interior, né? Então, como é que a gente tem paz? Eliminando essas guerras, sabendo lidar com essas guerras internas. Ah, Jô, o que quer dizer guerra interna? Não estou entendendo. Esses conflitos que nós temos, né? Como assim? Por exemplo, se você pensa uma coisa, fala outra, sente outra, você está num conflito interno. Você não é coerente com o que você pensa, o que você fala, o que você sente. Então, dentro de você tem uma guerra aí, igual aquele cabo de aço. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro e fica nesse conflito, nessa guerra, né? Quem vence? Então, que lado meu interno que vence? É o lado da razão? É o lado da emoção? Né? A gente muitas vezes se depara, se coloca nesse conflito. Se encontra nesse conflito interno. Muitas vezes a gente também vivencia um conflito porque a gente dá muito valor para o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, como é que eu vou me colocar socialmente, né? Qual que é a minha posição, minha postura, meu reconhecimento social, o que as pessoas vão falar de mim, né? E isso, muitas vezes, não é coerente ou não é condizente com a minha essência. Muitas vezes a pessoa, ela deixa de lado a própria essência e ela faz só o que o outro quer que ela faça, né? Ela tem uma atitude só conectada com o que o outro espera dela. E ela não é autêntica, ela não é ela não vivencia a essência dela, né? É muito difícil mesmo. Nos dias de hoje, né, com tantas cobranças sociais, com tantos compromissos, enfim, a correria, a vida muito prática, muito corrida, é difícil a gente se conectar, né? É muito fácil a gente se desconectar com a nossa essência. Então, por isso eu vou dar algumas diquinhas para você do que eu faço, do que eu tento fazer. Ah, Jô, você também tenta, você não tá, né? Você fez filosofia, psicologia, coach, e você também fica nesses conflitos, fico bastante, né? Não é fácil, não. E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe algumas coisas, né? Mais a gente fica vendo, né? Ou percebendo que a gente não sabe nada. Menos a gente sabe, porque a verdade, ela não é universal, né? A verdade é muito relativa. Então, Sócrates, que foi o filósofo da Grécia Antiga, ele falou, né? Eu só sei que nada sei. Quer dizer, ele estava em busca da sabedoria e quanto mais ele sabia, ele percebia que ele não sabia nada. E é esse o processo que acontece, né? Então, quanto mais a gente busca algum tipo de conhecimento, porque se amplia, né? Se a gente vive só
em volta da gente mesmo, ali do nosso umbigo, das coisinhas, a gente não cresce, né? Porque a vida fica lá, é só isso que existe, né? Quando a gente se abre, a nossa consciência se abre, se amplia, a gente vê que não existe só isso, que existem muitas coisas mais. E aí a gente fica meio que nesse conflito, né? E agora, o que é certo, o que é errado? Na verdade, não tem certo e errado, 100% certo, 100% errado. A gente tem que ir refletindo, tem que ir ampliando a consciência, tem que ir amadurecendo, mas para ver a nossa verdade, a nossa essência, o que é verdade para mim, o que faz sentido para mim. Né? Então, muitas vezes a gente pensa que se faz sentido para uma outra pessoa, se a pessoa vive daquele jeito, então eu tenho que fazer igual porque vai dar certo para mim também. Muitas vezes não. Né? Porque você tem a sua própria realidade, a sua própria essência, o seu próprio eixo. E quando a gente se desconecta desse eixo interior, a gente entra num conflito, numa guerra e não tem paz, né? Então, algumas diquinhas que eu vou dar para vocês de como eu faço e sugerir para vocês, se quiserem fazer também, para encontrar essa paz, pelo menos em alguns momentos do dia, porque é difícil também essa paz constantemente, né? 24 horas por dia, porque a gente tem os afazeres aí que muitas vezes tiram a nossa paz, né? Mas a primeira dica que eu dou é manter contato com a natureza, porque a natureza ela nos remete instantaneamente à paz, porque ela nos coloca no estado de criatura, né? De submissão a uma força maior. Então a natureza não foi a gente que criou, ninguém consegue criar, né? A gente vai aperfeiçoando, transformando as coisas, mas a gente não cria, né? Quem cria é o Criador, né? Nós somos criaturas. E muitas vezes na correria do dia a dia a gente tem essa pretensão de achar que a gente cria alguma coisa, que a gente, fui eu que fiz, foi você que fez, mas assim, baseada em alguma outra coisa. Né? Do nada a gente não cria. Então, a natureza, ela nos coloca nessa nossa essência, nesse nosso eixo, nessa nossa condição de criatura, né? E a gente contempla, né? É só a gente pensar, né? No mar, na montanha, no horizonte, enfim. A natureza abundante, né? Do jeito que ela nos remete a um estado contemplativo, né? Então, isso traz paz. Isso gera dentro da gente um estado de harmonia, de paz e equilíbrio. Então, primeira diquinha, manter contato com a natureza. Segunda dica, cuidar da alimentação. Porque se a gente come muita coisa tóxica, industrializada, que não é saudável, muita coisa, né, que não é natural, o nosso organismo ele vai reagir, porque ele não é feito para isso, né? Ele é feito para as coisas naturais. Então, se a gente tem uma alimentação muito desequilibrada, o nosso organismo vai reagir através de dores, desconforto, preocupação, porque, o que eu tenho? Alguma dor de cabeça, irritação, enfim. É um mal-estar físico, né? Fisiológico, orgânico. E isso tira a nossa paz, né? A gente não entra num estado de equilíbrio. Então, a alimentação ela é muito importante para colocar a gente nesse estado de equilíbrio, de estado de paz, né? A terceira coisa é você ficar conectado com a sua energia, com a sua essência, né? Porque muitas vezes a gente apaga a nossa luz própria e vê só a luz do outro. E todos nós temos luz própria, é só a gente deixar, é só a gente não apagar, né? É só a gente deixar ela se manifestar. Então, todo mundo tem um dom, uma habilidade, uma energia, né? Que vai contagiar as pessoas. Então, isso é muito saudável de você manter, de você cultivar a sua própria luz. Outra dica é você sentir prazer nas coisas simples da vida, né? Não precisa de coisas sofisticadas para você ter paz. Ao contrário, né? Epicuro, que foi um filósofo que viveu 3 séculos antes de Cristo, ele
falou, né? Que se a gente sentir prazer com as coisas simples da vida, a gente tem felicidade, a gente tem paz. Porque são essas coisas que importam, na verdade. A gente não precisa de coisas muito sofisticadas, de coisas muito caras. Isso é ilusão da nossa mente, né? A gente pensa que se eu tivesse isso, se eu fosse em tal lugar, eu seria feliz, eu seria... ilusão, né? Que às vezes a gente vai, se decepciona, ou faz o que quer, ou compra o que queria e também vai em busca de outra coisa. Platão sempre falou isso também, né? Que o desejo é sobre o que a gente não tem. Quando a gente alcança, já não quer mais, a gente vai em busca de outra coisa e está sempre correndo nessa insatisfação, em busca de algo que a gente tem a ilusão de que vai fazer a gente feliz, que a gente vai ter paz quando a gente conseguir. E a partir do momento que a gente consegue, já não tá bom e a gente quer outras coisas. Isso, de um certo ponto, se a gente for ver uma ótica, é uma coisa que vai progredir, que sugere o progresso, né? Tá bom, então se eu ficar, né, sempre do mesmo jeito, eu não vou progredir nunca. Mas tem um limite, né? Maquiavel, que foi outro filósofo também, ele falou que a teoria dele era assim, o fim justifica os meios, quer dizer, tudo, se você pode passar por cima de todo mundo, fazer o que for para alcançar seu objetivo. Também é questionável, né? Como eu falei, os filósofos, eles têm, cada um tem a sua teoria, mas é muito questionável, né? Será que vale a pena, para alcançar um objetivo, você não considerar a forma que você está agindo para alcançar isso? Que de repente você tem a ilusão de que aquele objetivo era tudo para você e a hora que você alcança, você vê que você perdeu muito, né? Para alcançar aquilo e não compensou, né? Enfim. Então vai um questionamento aí para vocês. Cultivem as coisas simples da vida, as coisas alcançáveis, as coisas que tá ali na sua mão, que você tem no dia a dia, né? Isso é muito importante. Outra dica importantíssima e muito difícil é cuidar dos relacionamentos, né? Você compreender as pessoas. É você não querer que o outro seja do jeito que você é, pense como você pensa, né? Faça tudo que você faz. As pessoas são diferentes, cada uma tem seu momento de amadurecimento, cada uma tem suas limitações, você tem suas limitações também. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que o outro é uma pessoa diferente da gente, cada um tem a sua essência. Mas eu admiro a outra pessoa, queria ser igual, tá? Você pode até ter um rumo, né? Tá bom, então eu admiro e eu vou seguir, né? Ou fazer algumas coisas, ver o que eu posso usar para a minha vida, disso que a outra pessoa tem, disso que a outra pessoa é. Mas cada um tem a sua essência, cada um tem a sua realidade, né? Eu não posso viver a vida do outro e não posso querer que o outro viva a minha vida também, né? Então, tem gente que suga a energia do outro, né? E muitas vezes a gente suga a energia da outra pessoa e deixa que a outra pessoa sugue a nossa energia também. Isso não é saudável, isso não traz paz para ninguém. Isso traz um conflito interno muito grande. Então, fique na sua essência, né? Se conecte com o seu eu interior, o que você precisa para você, o que você vai desenvolver para você adquirir essa paz, essa felicidade, né? Qual que é o seu caminho? E falando em caminho, para mim, né? O que eu penso aí, que não é verdade universal, mas assim, eu acho que é uma das coisas que mais traz felicidade e paz, é o amor incondicional, é o amor por tudo e por todos, né? Independente da situação, independente de tudo, externamente, né? Porque o amor é a essência, é de alma para alma, né? E a alma não tem nada material, né? De repente a gente fica só conectado, fixado em alguma coisa material, né? E isso não é nada, na verdade. O que vale
é a alma, né? É de uma Jung, que é quem eu sigo, né? Eu sou psicóloga junguiana. Ele falou, né? Quando você estiver perante uma pessoa, abandone todos os conhecimentos, todas as teorias e cuide ou trate dessa pessoa como sendo uma alma e outra alma, né? São duas almas que se encontram. Então, só isso que importa, né? Não importa mais as coisas externas, né? Tudo que a gente carrega aí. Então, é de alma para alma. Então, veja o outro como uma alma né? Evoluindo, em crescimento, que está buscando também, às vezes, por um caminho errado, mas ele não consegue. Então, a gente tem que compreender, né, que os defeitos dos outros, as limitações, né, fazem parte de um processo de crescimento também. Tá bom? Então, assim, eu desejo para você muito amor, muita paz, muita luz, muita energia positiva, um ano maravilhoso, de muitas realizações, que você consiga colocar em prática tudo que você almeja, mas não esquecendo da sua essência, de quem você é, da sua luz própria. É a partir dela que você vai conseguir alcançar seus objetivos com ética, com coerência e com sabedoria. Tá bom? Feliz ano novo para você. Tudo de bom.